Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje eu estou aqui com o André Daré, que é CEO da Núclea. Tudo Tudo bom, bem, Daré? pessoal? Obrigado pelo convite, Gustavo. É um prazer aqui estar com vocês para a gente falar um pouquinho sobre a Núclea. Estou animadão aqui para participar desse bate-papo. Boa. Não, eu que agradeço aí a disponibilidade, né? A gente até tentou algumas vezes ali antes, então assim, a tua agenda e a minha agenda acabava não batendo, então teve uma dificuldade, mas finalmente conseguimos, né? Acho que é uma coisa legal da gente fazer. Eu acho que para quem não conhece a Núclea vai ficar espantado com o tamanho dela, né? O quanto ela está impermeada aqui em toda a parte do sistema financeiro nacional brasileiro, mas eu não vou dar mais spoiler. Vamos parar por aqui, que o André vai contar bastante, o Daré vai contar muito disso aí para a gente. Mas, Daré, antes da gente falar sobre isso, eu gosto muito de entender um pouco a trajetória das pessoas, né? De onde você veio, como é que você chegou a ser a essa posição que você está hoje, que é de CEO da Núclea. Conta um pouquinho para a gente essa trajetória tua. Bom, eu trabalho no sistema financeiro há mais de 26 anos. Comecei lá numa corretora de bolsa de valores, durante a época de faculdade, eu fiz administração na FGV, e na época que eu estava ali no penúltimo ano da GV, eu acabei entrando no Itaú ali como estagiário, e fiz carreira no Itaú. Fui trainee, fui passando por várias áreas do banco, passando por área de produtos, de crédito, planejamento estratégico, até que há 9 anos atrás eu virei diretor do banco, na área de produtos, pessoa física e pessoa jurídica, responsável pela inovação do serviço, e fiquei ali nos últimos anos, em particular, como diretor de produtos pessoa jurídica do varejo. E nesses últimos 8 anos, eu também fui indicado para o conselho da Núclea. Hoje o nome é Núclea, mas na época se chamava CIP, depois eu explico um pouquinho essa mudança de nome. Mas o Itaú é um dos maiores acionistas da Núclea, né? Então eu representava o Itaú no conselho da então CIP. E aí, nesses últimos 8 anos, a empresa foi crescendo, foi criando vários serviços. Eu também fui evoluindo minha posição no conselho. Nos últimos 4 anos, 2 anos eu fui vice-presidente do conselho, e nos últimos 2 anos, 2021 e 2022, eu fui o presidente do conselho de administração, representando ali todos os acionistas, e conduzi todo o processo de desmutualização da empresa. A empresa chamava CIP, era uma associação sem fins lucrativos. Boa parte do sistema financeiro era era associado dessa companhia. A gente fez um planejamento estratégico de crescimento dessa companhia, transformou ela em uma SA. E assim que a gente transformou ela numa SA, a gente tinha um plano de sucessão já da presidência. Eu era o presidente do conselho e os bancos me convidaram para assumir a presidência da companhia. Então, eu fiquei no Itaú como diretor do Itaú até dezembro do ano passado, e em janeiro eu assumi como presidente da Núclea, e agora estou com esse desafio de dobrar a companhia nos próximos 5 anos. Legal, uma trajetória bem peculiar, assim, né, André? Daré, achei bem interessante, porque assim, pô, Itaú um tempão, né? E você juntava as duas coisas no final, né? Porque você era diretor de produtos do Itaú, você tinha todas as demandas que qualquer diretor de produtos de um banco grande tem, né? Uma tarefa de um monte de coisa para fazer, e você juntava isso com o conselho da CIP Núclea hoje para fazer, e desenvolveu toda a Núclea meio que em paralelo até um determinado momento que, como executivo, fez mais sentido estar na Núclea do que no Itaú, e com um desafio gigante, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você, assim, quando a gente olha essa trajetória, assim, foi Itaú muito tempo, né, Daré? Então, assim, você trabalhar, querendo ou não, um banco grande que se transformou muito nos últimos anos, mas na mesma posição. Quando você entra numa posição de executivo da Núclea, é outra empresa, né? Assim, como é que foi essa mudança para você, essa adaptação para você nessa mudança de Itaú para Núclea? Primeiro, assim, eu tinha acho que todo administrador de empresa talvez tenha o sonho de um dia poder ser o presidente de uma companhia SA. Talvez seja o auge da carreira de um administrador de empresas, né? Então, na minha formação, eu sempre procurei ser generalista. Tanto é que eu passei em várias áreas do banco.
Comentei algumas aqui, né? Crédito, planejamento comercial, cobrança, produto pessoa física, serviços, crédito pessoa física, crédito pessoa jurídica, diretor de câmbio, enfim, diretor de payments. Eu fui responsável por muitas áreas e negócios também. Eu era responsável por alguns segmentos de pessoa jurídica, onde eu era responsável pelo P&L, né? Pelos lucros de um segmento de pequena empresa. E tudo isso você acaba desenvolvendo ao longo do tempo uma expertise muito grande em gestão de negócios, né? E acho que é um pouco por causa disso também que eu acabei crescendo lá no conselho e cheguei à presidência do conselho pela essa visão holística que eu tinha sobre os negócios. Eu tinha uma vantagem particular que os produtos de pessoa jurídica num banco tradicionalmente são produtos que os bancos consomem, serviços da Núclea, né? Da CIP. E aí eu vou explicar depois, eu vou contar para vocês que serviços são esses. Então tem uma sinergia muito grande. Então eu conhecia muito os serviços que a Núclea prestava para os seus clientes, porque eu era um dos principais clientes da Núclea, né? Então eu tinha visão de negócios, eu tinha visão de conhecimento na visão de cliente, de grande consumidor dos serviços da Núclea. Então, quando eu, de certa forma, recebi o convite de sair do conselho de administração, né, me desligar do Itaú e ir para a presidência da Núcleo, eu digo assim, já era um ambiente, de certa forma, conhecido. Obviamente que quando você assume a presidência de uma empresa, você assume vários outros departamentos que eu ainda não tinha responsabilidade, né, contabilidade, finanças, jurídico, tecnologia em si, muitas outras áreas que eu não tinha ainda tocado diretamente. Eu trabalhava com parceria no banco, mas nunca como head, né, responsável. Então tem esse desafio do aprendizado, né? Porém, de certa forma, eu sempre me dediquei a ser esse generalista. Eu sempre gostei de estudar marketing, economia, contabilidade, pessoas. Então, de certa forma, eu tô aqui colocando em prática acho que o que eu estudei ao longo da minha vida e pratiquei também, de certa forma, né? Sim. Deixa eu explorar só um pouquinho mais isso daí, porque eu também fiz administração na GV, né? Então a gente é conterrâneo da mesma faculdade. E eu lembro depois que eu fazia, quando eu fazia a parte do curso que eu fiz aqui no MD na Suíça, tinha sempre aquela discussão dos primeiros 90 dias ou dos primeiros 100 dias, né? Como é que era aquele plano para você chegar como CEO da empresa e como é que você ia colocar os teus posicionamentos, a tua ética, a tua forma de fazer. Como é que foi esse teu começo dentro lá? Você fez um plano? Como é que foi esse começo, né? Eu fiz um plano. Quando eu estava na faculdade, né, você tem uma matéria lá que é justamente você fica 6 meses para fazer o seu plano estratégico de carreira, né? Eu também fiz essa matéria e é engraçado como o meu plano teve muitas coisas aconteceram. Acho que não exatamente, porque é muito difícil você prever tudo, mas de certa forma, quando eu fiz meu plano lá, eu estava numa época onde os bancos, o sistema brasileiro era bem mais diversificado do que é hoje, né? Tinha muito mais bancos do que tem hoje, e era uma época que os bancos estrangeiros estavam começando a entrar no país, né? E aí eu tinha visto essa oportunidade, eu falei, poxa, se eu entrar num banco nacional, na época era o Itaú, e o Itaú era muito menor, em 97 que eu entrei no Itaú, era muito menor do que é hoje. Eu via, falei, poxa, eu acho que eu vou aprender bastante o sistema financeiro. Esse mercado vai ter muito investimento de fora vindo para cá, que vai demandar bastante inovação, recursos e bons profissionais. Eu acho que vou poder surfar essa onda se eu me Vai ter qualificar um bastante, futuro. né? E, cara, e Mas, foi isso que aconteceu. E foi isso deixa que eu perguntar, porque aconteceu. esse é o quê? Esse foi o plano que você fez na GV lá para o começo de carreira, etc. e coisa e tal. Isso. Quando você sai do Itaú e vai ser CEO, né? O principal cara da Núclea no Brasil, nesse sentido, né? Então, assim, você sempre tem aquela, como é que eu vou fazer aqueles primeiros 90 dias, né? Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou colocar minha marca, né? Então, assim, você chegou a fazer algum plano aqui também? Sim, sim. De certa forma, o meu plano começou até antes dos 90 dias, né? O plano original, a gente fez um planejamento estratégico no conselho para os próximos anos, para os próximos 5 anos da Você já Núclea. construiu, já E veio construindo já. eu liderei esse projeto de construção do planejamento estratégico. E aí foi até um pouco por esse motivo que eu fui escolhido para ser o CEO da Núclea. Eu falei assim, pô, já que você planejou o futuro,
vai lá executar. Vai lá executar. A responsabilidade não é só escrever agora qualquer coisa, tem que ir lá e fazer agora e Então, mostrar, né? Boa. então teve essa situação. É óbvio que quando você chega na empresa, uma coisa é você ser o presidente do conselho, onde você faz uma reunião por mês e você tem um overview, né? Você não conhece os parafusos da empresa. Então, nos primeiros 90 dias, eu tinha o desafio de conhecer um pouco dos parafusos, da dinâmica, para ver, de fato, né, o que aquela visão de cima que eu tinha era real e o que de fato, eu precisava alterar lá embaixo nas engrenagens para que aquilo acontecesse. E isso não foi só 90 dias, eu diria, acho que esses primeiros 6 meses eu me mergulhei bastante nisso para entender claramente quais eram as engrenagens que eu precisava reforçar ou mudar a rota para acelerar o plano estratégico, né? Tá bom. Olhando um pouquinho agora a Núclea em si, André, dá uma noção para quem, assim, alguém que está escutando aqui que nunca ouviu falar, nem na CIP, nem na Núclea, o que que é a Núclea e por que que ela é importante para o sistema financeiro brasileiro? Eu diria assim que praticamente todo brasileiro é cliente da Núclea e não sabe. Porque a Núclea ela processa hoje todo o sistema de liquidação de cartões de crédito e de boletos do Brasil. Toda, se você passa um cartão de crédito numa maquininha ou se você paga um boleto, necessariamente o recurso passa pela Núclea, porque a Núclea faz a conexão com todas as instituições financeiras e faz a distribuição, né, de um banco para o outro, né, de um cartão que houve um pagamento e aí tem que cair na conta de um lojista, um boleto que foi pago a uma pessoa física, pessoa jurídica, que é de um banco, mas tem que entrar como crédito em outro banco. Enfim, porque um boleto você pode pagar em qualquer banco, né? Mas o valor tem que cair na conta do emissor do boleto. Quem faz isso é a Núclea. Até por isso, né, essa empresa nasceu nos anos 2000 com o objetivo, na época, de fazer o sistema de pagamento brasileiro. A TED Doc, que a gente sabe que a gente tem hoje, hoje o Pix está substituindo esse serviço, mas na época era o que tinha de mais moderno no Brasil e no mundo até, de você poder fazer transações online entre bancos e fazer liquidações, né? Quando a gente implantou isso no Brasil nos anos 2000, foi uma referência para o mundo inteiro, né? Essa tecnologia. Foi, diria, os primórdios do que é o Pix hoje, né? O Pix hoje é, óbvio, é muito mais avançado, mas foi ali uma sementinha do que poderia vir o Pix do que é hoje. E aí, por isso que chamava Câmara Interbancária de Pagamentos, CIP. Ela foi um consórcio, uma associação dos principais bancos, eles se uniram para fazer esse serviço com muita segurança, privacidade, porque envolvia sigilos bancários, né, das pessoas, e escalabilidade num baixíssimo custo. Então, não fazia sentido cada banco desenvolver o seu sistema, daí depois teria que se plugar um a um. Era muito mais eficiente você criar uma empresa onde você desenvolvesse o padrão de arquitetura desse sistema, desenvolver esse sistema com todas as premissas que eu falei de segurança, escalabilidade, confiabilidade, e aí deu muito certo, porque você conseguiu fazer um serviço barato, conseguiu interconectar todos os bancos online e ali estava nascendo a TED, né? Então a empresa nasceu era muito pequena, com esse escopo inicial. Só que ao longo do tempo, o mercado começou a surgir várias necessidades que tinham esse DNA que eu estou comentando com você, que é de conexão entre instituições participantes do mercado, com necessidade de transações em escala e com muita segurança e sigilo bancário. Então, qualquer serviço que surgia no mercado de necessidade que tinha esses pilares, naturalmente os bancos falavam, olha, acho que a CIP, a Câmara Interbancária, pode fazer, porque ela foi uma empresa que deu muito certo na TED e na DOC, no TED e no DOC, acho que a gente consegue fazer isso para outros serviços. E aí, que foi expandindo para o que existe hoje. É boleto, é cartão de crédito. Hoje, se você faz a portabilidade de crédito de um banco para o outro, quem processa isso é a Núclea, né? Depois eu vou explicar a mudança de nome aqui. Eu estou falando CIP, Núclea, cada hora, depois eu vou explicar. Mas é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, só que enfim, portabilidade de crédito, é portabilidade de salário. Sabe quando você transfere o seu salário de um banco para o outro, quando você recebe de uma empresa?
O cadastro positivo hoje, quando você está aderente, os bancos passam os dados para a Núclea, e a Núclea passa para os birôs de crédito, para que fique tudo consolidado. E a Núclea é o grande motor de transação. Então, registros de operações de crédito, sessões de crédito de um banco para o outro, tem tantos serviços hoje que a gente presta que deixou de ser uma câmera interbancária de pagamentos para ser um núcleo de conexões com várias instituições e preservando sempre aquele DNA de segurança, escalabilidade, alta tecnologia, confiabilidade, né, sigilo, e até compartilhando um pouco, por isso que a gente mudou de nome. Chegou um momento que a gente falou assim, isso aqui tem lá, obviamente, os pagamentos, né, recebimentos, mas como não é só isso, o nome não está mais compatível com o que a empresa é. E aí a gente fez o rebrand, né? O ano passado a gente mudou para a Núclea, para passar essa mensagem de ser uma empresa que ela viabiliza conexões entre participantes do mercado. Hoje é muito concentrado no sistema financeiro, mas nossas ambições é para prestar serviços de apoio para outros mercados também, onde a gente entende que precisa de escala, segurança nas transações, sigilo, e tem muitos mercados que precisam desse tipo de infraestrutura de mercado para que seja processadas as informações e viabilize negócios, né? Tá bom. Daria, comenta um pouquinho daquele processo que você já comentou rapidamente, o processo de desmutualização da Núclea, nesse sentido, né? Que você era aquela associação de alguns bancos ali e de repente virou uma SA. Como é que foi esse processo? Por que que ele começou e por que que ele era necessário? Basicamente, a empresa foi crescendo e criando esses serviços, e uma empresa sem fins lucrativos, imagina que ela não pode gerar lucro, e de certa forma, para ela inovar, ela acabava ficando muito refém de tirar pedido do que a Febraban ou instituições financeiras precisavam. Havia uma lei, uma norma, né? Ó, o Banco Central falou que precisa ter um sistema de conexão e tal. Daí a gente viabilizava aquela arquitetura sistêmica, investia, os bancos aderiam ao serviço da Núclea, porque não fazia sentido cada um desenvolver, e assim muitos deles foram se desenvolvendo. E a gente não fazia coisas muito além disso, porque, de certa forma, por que a gente ia investir em inovação ou num produto novo, se, de certa forma, todo o valor que estava sendo gerado não poderia ser revertido para os acionistas? Por que os associados iam colocar dinheiro para desenvolver uma inovação, né, e recursos para desenvolver uma inovação, se o capital não poderia ser remunerado, né? Porque é uma instituição sem fins lucrativos. E aí a gente começou a estudar o assunto e olhar no mundo o que empresas parecidas com a Núclea faziam no mundo. E aí dá para ver que era um mar de oportunidades de inovação, de serviços que agregavam valor para a sociedade e que precisava de investimento para fazer isso. E aí foi onde a gente decidiu transformar a empresa, uma empresa sem fins lucrativos, numa empresa com fins lucrativos, que é uma SA. Hoje a gente tem, quando a gente tomou essa decisão, a gente tinha 34 acionistas, os principais bancos do Brasil eram acionistas. Depois a gente ainda fez, depois que virou SA, a gente começou a adquirir empresas, né, porque passou a fazer sentido, a gente já fazia os investimentos para poder gerar valor para a sociedade, dado que daí começa a se remunerar o capital. Hoje a gente já tem 48 bancos que são nossos sócios, praticamente boa parte, mais de 90% do sistema financeiro são nossos sócios, e eles investem no negócio porque eles veem muito potencial de geração de valor para a sociedade e, por consequência, gerador de valor também para os acionistas, né? Tá bom. Deixa eu entrar já nesse pedaço de geração de valor, assim. Onde a Núclea ganha dinheiro? Qual é a principal fonte de receita dela hoje, André? A gente tem uma fonte importante de receita em pagamento e recebimento, então, serviços de cartão de crédito, registros de operações de cartão de crédito, recebíveis de cartões de crédito. Hoje, se um banco ele quer fazer uma operação com lastro de cartões de crédito, ele precisa registrar essa operação e registrar a garantia para que aquela garantia dos recebíveis de cartão de crédito sejam quitem um empréstimo. A mesma coisa vale para os boletos bancários. A gente tem vários serviços não só de liquidação do boleto, mas de registro do boleto, de validação se aquele boleto é real mesmo, se o beneficiário que deve receber está correto para tentar evitar fraude. Então, portabilidade de crédito, portabilidade de salário, é daí que vem a boa parte das receitas.
Mas, mais recentemente, esse ano, dentro da estratégia ali de inovar, né, e criar novos serviços, você imagina que a gente hoje processa, só para você ter uma ordem de grandeza do que a Núclea faz. A Núclea faz 62 bilhões de transações por ano, 19 trilhões de reais por ano de transações. É um monstro. Caraca, Fala é assim, lote. é um monstro, e, assim, e a gente fala assim, se a Núclea parar de funcionar, o Brasil para, literalmente, porque imagina você não receber os recebíveis do cartão de crédito, não pagar o cartão de crédito, não pagar boleto, não poder portar crédito, não poder portar salário, as informações de cadastro positivos sumirem do país. Então, tanto é que o Banco Central fala que é uma empresa que é essencial, né? É significativamente importante para o sistema nacional. E a gente tem um monte de regulações e leis para cumprir para dar essa segurança para o Brasil, para o brasileiro, né? Para que as coisas aconteçam. Então, a receita está vindo daí, a gente tem muitos dados. E agora, mais recentemente, a gente entrou no mercado de monetização de dados, esses dados, porque esses dados têm muito valor. A gente consegue gerar informações para melhorar os score de crédito das instituições financeiras, porque a gente sabe a capacidade de pagamento, né, dos clientes. Com isso, a gente consegue, por exemplo, reduzir o spread bancário, porque um dos problemas do spread bancário são os riscos de não pagamento, né? Por isso, quanto maior o risco de não pagamento, maior a taxa de juros que os bancos cobram. Se você tem mais informação, esses riscos diminuem, você consegue saber quem melhor, né, discriminar o bom pagador e do não pagador, e daí você consegue não dar crédito para aquele cliente que você sabe que não vai pagar, e aí, por consequência, os bons pagadores não precisam pagar, né, pelos maus pagadores, daí a taxa de juros cai no país. Então, a gente tem feito testes, por exemplo, onde a gente tem melhorado a performance dos modelos de crédito das instituições financeiras em mais de 20%. Imagina o poder que isso tem para a redução de taxa de juros no país. A mesma coisa a gente faz para a cobrança, né? A gente consegue saber cobrança de prestações em atraso, que também isso reduz as taxas de crédito no longo prazo no país. Porque quanto mais você aumenta essa capacidade de recuperar o crédito que está em atraso, menor a taxa de juros, porque de certa forma você melhora a performance do crédito. E a gente consegue saber a capacidade de pagamento de um cliente em atraso. Pô, a gente sabe quando está uma empresa ou um cliente que está com dificuldade ali, se de repente ele começa a fazer mais transações financeiras, ele está aumentando essa capacidade. Então, isso ajuda você a ser assertivo, reduzir custos, né, com cobrança, ficar tentando cobrar quem não tem condições de pagar, isso é custo para os bancos, né? Se você consegue gerar informações onde você identifica quem realmente vale a pena a instituição conversar para tentar fazer a recuperação do crédito, isso é muito eficiente, seja tanto para recuperação, seja como redução de custos. Antifraudes também, imagina um marketplace hoje, o marketplace ou qualquer uma abertura de conta, a gente tem as informações cadastrais praticamente todo brasileiro atualizado. Pega um boleto, todo dia estou recebendo um boleto com um endereço atualizado. Normalmente, os fraudadores, o que eles fazem? Eles abrem uma conta fraudada, ou enfim, eles vendem lá, faz uma compra na marketplace e coloca o endereço errado para o bem chegar, né, no endereço do fraudador. Esse é um dos grandes riscos que tem quando você essas empresas digitais, elas ficam tentando, quando elas recebem as informações de cadastro de um cliente novo, uma das principais formas que você tem para reduzir a fraude é você ter certeza que a pessoa que está ali é ela mesma. Então, a gente tem muita informação para poder ajudar as empresas do país a identificar se aqueles clientes novos são eles mesmos. E aí, você reduzindo o custo de fraude, você imagina, o preço das mercadorias pode ficar mais barato, porque no final das contas a gente paga tudo, tá? Para um e-commerce sobreviver, ele tem que precificar a fraude lá, tá no preço. A gente acha que não, mas a gente está pagando a fraude do país, né? Os clientes, consumidores, porque sendo empresa tem prejuízo. E tem lá uma fraude histórica. Se a gente consegue reduzir a fraude histórica, seja no sistema financeiro, seja nas empresas de e-commerce, marketplace, tudo isso, de certa forma, está voltando para a sociedade. E a gente tem muitas condições de fazer isso. Então, a gente está com um plano de crescimento, a gente imagina que daqui a 5 anos a gente vai ter boa parte da receita da Núclea, de 30%, 40% da receita da Núclea futura, vai ser de serviços que não existem hoje, que a gente está desenvolvendo agora. E gerando muito valor para a sociedade e, obviamente, enfim, acaba remunerando também, porque esses benefícios todos que eu estou te falando, você consegue gerar valor para a sociedade, consegue gerar
valor para a companhia e, por consequente, para os acionistas também. Entendi. Não, e aí eu queria entrar num ponto, quando você falou assim, pô, até uma das colocações que você colocou de que a Núclea hoje ela é um risco do sistema financeiro nacional, né? Ela é um risco sistêmico, a gente fala assim, é aquele coisa que ela está intermeada Isso. em tudo, então assim, se ela parar, o Brasil para, nesse sentido, porque não vai ter nada financeiro praticamente que vai liquidar ali, como você bem colocou, né? E ao mesmo tempo é uma empresa que está olhando inovação. Então você tem aquela parte do que a gente chama dos sistemas legados, que estão rodando, tem que rodar, não pode ter falha, tem que atualizar, tem que cumprir a legislação, e essa parte de, precisamos fazer novos negócios, precisamos se adequar, precisamos colocar novas tecnologias. Como é que se administra isso dentro da empresa, né? A gente tem métricas bem definidas e gestão bem definidas, né? A gente fala assim, no legado, a gente fala assim, a gente tem que fazer o básico bem feito, né? A missão da Núclea para esses serviços é que o cliente não saiba que a gente exista. Porque se ele descobrir que a gente existe, é porque deu problema. Né? É nessa situação que a pessoa física lá, o consumidor final, vai descobrir que a gente existe. Se a gente parar, ele vai descobrir que a Núclea existe. Mas se tudo funcionar, é porque a gente fez bem nossos serviços e os bancos estão operando, né? Porque um banco depende do outro para operar nessa situação. Então, os nossos índices de disponibilidade são altíssimos, 99,99%. A gente investe em tecnologia, em redução também de custos, a gente tem migrado para a nuvem, a gente tem investido, por mais de serem sistemas legados, a gente tem investido muito na modernização deles para que eles fiquem modernos, baratos, eficientes, escaláveis. Né? As transações digitais vêm crescendo no país, então essas transações todas que eu falei para você é algo que a gente observa um crescimento anual. Então, você tem que ter um investimento muito forte em modernização desses sistemas e criar serviços que a gente fala também de adicionais que agreguem valor ao que já existe. E a gente tem um outro grupo de times onde a gente está investindo em serviços em mercados que a gente não está hoje. Né? Vou dar um exemplo também, até em alguns casos com parcerias e até aquisições de empresas, e a gente procura blindar essas empresas adquiridas para que a gente acelere essas empresas. Então, posso dar 2 exemplos de investimentos aqui de empresas em 2 mercados diferentes que a gente está fazendo que buscam a inovação. Um deles é uma empresa chamada Before. Essa empresa é uma empresa que é uma empresa de mercado de balcão, ela visa cumprir o papel que a Bolsa tem, mas para empresas que faturam até 300 milhões ano. Então, que é o que? Emitir ações de empresas e fazer o mercado secundário, né? A negociação do mercado secundário. Isso é muito importante para dar acesso a capital que não seja somente de bancos, né? Para essas empresas, investidores que querem investir nos seus negócios. Uma empresa pequena, que fatura menos que R$1 bilhão por ano, média e pequena, né? É muito difícil ela entrar na bolsa, porque os requisitos para você entrar numa bolsa e emitir ações na bolsa, os custos de observação, que a gente chama, são muito altos, regulatórios da bolsa. Acaba inviabilizando, né? Para você tem que ter auditoria independente, você tem que ter tanta coisa que essas empresas atualmente não conseguem fazer captar diretamente na bolsa. E a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, recentemente, ela abriu o sandbox, que é para inovação, flexibilizando algumas regras de custos de observação para permitir inovação. Então, essa empresa, por exemplo, ela nasceu já totalmente tokenizada, usando blockchain, que já é uma transação mais barata, dentro do ambiente regulatório da CVM, que passou a viabilizar a emissão de ações de empresas de menor porte. Então, a gente já está na terceira emissão, né, de empresas, de ações de empresas dessa daí. E, assim, é uma aposta que a gente tem de democratizar o acesso ao capital para mais empresas do que hoje seja possível. E essa empresa é bem independente, a gente faz um investimento, ela tem a vista própria, está blindadinha ali para não contaminar com os demais negócios da Núclea. Tem outra empresa... E até como tem que ser inovação, de certa forma, né? Porque senão aquela história que a gente sempre fala, a vaca leiteira acaba dificultando a parte da inovação, né? Porque tem uma que está dando dinheiro, que está muito dinheiro, se você ficar ali, você fica só nela e não vai gastar dinheiro na inovação, que no começo você acaba gastando um pouco mais. Eu acho que é curioso você falar da Before, porque eu tive uma conversa com a Patrícia, deve ter quase um ano já, um pouco antes, quando ela estava começando lá também. Gostei muito da iniciativa, acho que é bem legal, e ela vai nessa ideia de tokenização, né, de negociação de ativos tokenizados, como você estava bem
bem comentando, que dá mais acesso e coisa. Tá? Eu vou deixar até o izinho aqui em algum lugar para quem quiser saber mais sobre a Before depois. Você ia comentar de uma outra que você falou, Daré? Isso, tem uma outra empresa que a gente a gente adquiriu também, que chama Certa, que é uma empresa de registro de ativos financeiros, CDB, RDB, LCI, LCA, aí todas essas sopinhas de letras de investimentos que a gente conhece aí, que existem nos bancos, os bancos precisam registrar, né? E basicamente hoje o grande líder de mercado é a B3, né? Uma empresa que é super reconhecida, mas a gente entende que a competição é super importante para tornar o produto mais acessível, porque, na verdade, os registros, todo esse processo de ausência de competição, naturalmente faz com que o preço do serviço acabe ficando mais caro do que se tivesse um ambiente competitivo. E a gente vê um potencial também de inovação e de redução de custo de registros para esse mercado enorme, e no final das contas, quem vai se beneficiar são os investidores, né? E o Banco Central acabou de aprovar essa transação e a gente já está começando a fazer os registros dessas operações e tudo segmenta e tem sinergia, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vai ter, como a Núclea já é uma empresa que processa registros, e eu falei alguns volumes, ela já tem escala, então o custo marginal para você fazer um negócio desse é muito baixo. Então você consegue entrar num grau de competição muito alto, que é muito difícil. Você vai começar só como que era o caso da Certa, né? Ela só fazia esse serviço. É muito difícil você ter um custo de cumprir todas as normas regulatórias que existem sobre esse mercado, precisa ter muita segurança, com baixo volume. Acaba ficando o custo unitário dos serviços mais caro, né? E quando a gente viu essa oportunidade de, poxa, o produto já está lá, a gente consegue colocar a escala e tornar o acesso muito mais competitivo, é uma super oportunidade. Então, a gente acabou de adquirir e também vai virar uma unidade de negócio, sabe, apartadinha ali, não vamos deixar misturar com o resto, mas Apesar de... Apesar, obviamente tendo todas as termina. sinergias que a gente tem de né, no que a gente fala assim, o benefício jurídico é o mesmo, a contabilidade é a mesma, tem um monte de benefícios que a gente tem ao fazer uma aquisição dessa, que você consegue reduzir bastante o custo da empresa, mas sem perder a diferenciação do produto e serviço que essa empresa já tinha nos produtos que ela estava oferecendo. Entendi. Apesar de aqui eu ver, pelo menos na minha visão, assim, do que você está me explicando, são dois casos bem diferentes, né? A Before claramente tem um produto que é diferente do que vocês fazem hoje, de certa forma, né? Ele não tem muita similaridade. A segunda não, ela já é um produto mais que em algum momento você poderia colocar numa esteira de alguma coisa que você tem, mas que agora talvez não faça sentido e que mais para frente você vai ver, até porque essas aquisições são interessantes dos dois lados, né? Acho que tem aprendizado dos dois lados. Tem coisas que vocês fazem que é mais eficiente do que eles fazem, e certamente tem coisas que eles fazem que são mais eficientes do que vocês fazem. Então, assim, Com certeza. essa troca de conhecimento aí é importante. Eu citei esses dois exemplos justamente pela diferença deles, mas para você ver como que a gente está investindo, né? Não deixa de ser crescimento, é um crescimento inorgânico que a gente está falando. Alguns são de inovação pura, outros são de mercados que a gente não está hoje, mas que se a gente começasse do zero, talvez a gente demorasse 2, 3, 4 anos para poder atingir uma maturidade. E quando você adquire uma empresa que já está operando, você já começa no primeiro ano, né, a já deslanchar, inclusive porque a marca Núclea já solicita os clientes, a gente tem muitos clientes, 1.600 clientes que a Núclea tem, e esses clientes consomem esse tipo de serviço. E eles não estão consumindo o serviço nessa empresa que ele adquiriu. Então, você imagina que assim, a gente tem os clientes e a empresa tem os produtos. Isso aqui é uma maravilha, né? Então, a gente imagina que a gente vai ter um crescimento muito forte na distribuição desses produtos. E tem produtos que a gente está fazendo de forma orgânica mesmo, investimento da inovação, que é investir no nosso, porque assim, é algo novo que talvez não tenha ninguém. Então, por exemplo, a Núclea está investindo como se propondo a ser a principal infraestrutura de mercado de tokenização no mercado, no real digital, no DREX, né? A gente foi aprovado pelo Banco Central, a gente está a infraestrutura de mercado que está junto com a Febraban desenvolvendo, apoiando, desenvolvendo essa tecnologia. A gente entrou também num consórcio com o Bradesco para poder desenvolver as soluções de infraestrutura dos produtos que o Bradesco está tendo. E, de certa forma, o Bradesco foi a porta de entrada, mas o nosso objetivo é conectar com todas as instituições e criar um serviço que seja enable, né, que seja aquele de infraestrutura de fato. E aí nosso desafio, os nossos investimentos estão indo muito na linha daquele nosso DNA, escalabilidade, privacidade, segurança, e porque tem muita tecnologia hoje em blockchain que ela é muito eficiente, mas ela não tem escala para processar milissegundos em milhões de transações, e a gente quer aportar nosso conhecimento de fazer esse tipo de transação no real digital para que ele decole no país, né?
Sim. E acho que tem um ponto em relação à blockchain também que eu vejo muito, é a parte de interoperabilidade, né? Que é uma coisa assim que hoje ainda é Sim, muito difícil e que está, do que eu entendo dessa conversa nossa rápida, está no coração de vocês, né? Vocês já nasceram para ser um negócio de exatamente. interoperabilidade de várias coisas, né? De facilidade dessa interoperabilidade, além de todos esses outros pontos de segurança, etc., que você comentou, né? Então, assim, acho interessante vocês É, estarem lá por conta disso, né, Daré? uma das frentes que a gente está é justamente a gente quer criar interoperabilidade entre blockchain diferentes, tecnologias diferentes, porque existem várias, e também fazer interoperabilidade entre o que vai ficar on-chain e off-chain, porque o mundo off-chain vai se conectar com o on-chain, e a gente vai ter que facilitar essa ponte, né, para que seja fluida, né, e a gente quer investir nessas pontes, nas principais pontes, para que o mundo que vai estar off-chain se conecte muito facilmente ao que está dentro da cadeia de serviços do Real Digital. Tá bom. Olhando essa parte de real digital, tokenização, eu costumo sempre falar, já escrevi vários artigos sobre isso, que tokenização é o caminho que a gente vai. Assim, é questão de tempo, se vai ser daqui a pouco ou logo ali, mas é um caminho que claramente vai indo. O Banco Central também agora, com essa Drex, está vindo em relação a isso. Você acredita que a gente vai chegar num caminho onde a gente vai ter tudo tokenizado e negociado nessas redes, Darek, que esses sistemas que, por exemplo, você tem hoje de legado vão ser transferidos para uma blockchain, seja ela proof of authority, seja todo, ou não? Você acha que é um negócio que blockchain também tem algumas limitações que não dá para colocar tudo lá hoje? Na verdade, eu acho que assim, tem muita. A gente tem que tomar um cuidado com se apaixonar pelo blockchain. O blockchain ele resolve várias questões, mas tem muitas coisas que as tecnologias atuais resolvem problemas que o blockchain também resolve num custo muito barato e numa tecnologia super eficiente. Vou dar um exemplo do Pix. O Pix ele não foi feito em blockchain, é extremamente bem sucedido. E você fala assim, você precisa criar uma nova rede blockchain para fazer um novo Pix? Não faz sentido. Você fala assim, não faz sentido você desenvolver o blockchain para. O problema já está resolvido num custo extremamente eficiente. Eu acho que o blockchain ele vai ocupar um espaço em problemas que ainda não estão resolvidos e de uma forma mais barata. E aí tem vários mercados que a gente pode ficar falando aqui que o blockchain pode e vai ocupar, né? Principalmente no mundo de cartório, a gente está falando de registro de imóveis, registro de veículos, tem muita redução de custo significativa de processos que podem ser implementados, né? Com serviços, né, de contratos inteligentes que o mercado, que o blockchain permite desenvolver. Mas não acho que vai substituir outros que já estão muito bem resolvidos, escaláveis, operando muito mais baixo. Se não faz sentido você investir num negócio para fazer uma coisa que vai talvez nem custe, talvez que custe até mais caro do que custe hoje, né? Então, eu acho que as duas tecnologias vão conviver dependendo do problema que você quer resolver. Tá bom. Indo nessa linha, colocando um ponto agora de concorrência, Daré. Então, assim, a Núclea já está bem estabelecida, já tem todos esses vários clientes e todas essas conexões que são feitas aqui, né? Da onde vem o concorrente da Núclea? Ele é alguém que pode estar ali fazendo a mesma coisa no Brasil? É um concorrente externo ou é uma nova tecnologia? Onde você está vendo assim um grande concorrente da Núclea hoje? É muito interessante, tem muitos concorrentes que são nossos parceiros, né? Você pega assim, vou dar um exemplo, a B3, que tem vários tipos de serviços, né? Ela tem serviços de dados, ela tem serviços de registro, de infraestrutura, enfim, a gente é cliente da B3, a B3 é cliente nossa, a gente é parceiro em alguns negócios e concorrentes em outros, né? A gente está falando de investimento no blockchain, no digital, a gente foi lá buscar a Settl, que é uma empresa estrangeira que já aplicou essa tecnologia em escala em outros países e fez parceria com eles para nos apoiar a desenvolver o Núclea Settl Tecnologia, né? Fica o nome, a marca da Núclea, porque é a Núclea que está fazendo o maestro, né? Assim, uma maestra de juntar todas as empresas que têm essa expertise para a gente encontrar soluções, mas na verdade eu estou dando um exemplo de o que poderiam ser concorrentes, a gente entende que são parceiros, podem desenvolver um ecossistema muito melhor do que se a gente tivesse sozinho. A Núclea nasceu assim, né? Você imagina, ela nasceu com concorrentes, mas o DNA da Núclea, ela nasceu para atender problemas de concorrentes. Então, a gente se enxerga muito mais como uma empresa que quer apoiar o ecossistema e fazer o ecossistema global, ele inteiro crescer, seja com clientes, parceiros, concorrentes de uma certa forma, e é assim que a gente vai crescer. Então, você fala assim, quem é o concorrente da Núclea? Eu prefiro falar quem são os parceiros da Núclea que podem fazer parte do ecossistema para a gente crescer, né? Boa.
A gente está chegando meio no final aqui. Eu queria ouvir a tua opinião agora, relativamente rápido, Daria, sobre alguns pontos específicos aqui. Rede Ethereum. O que é a rede Ethereum para você? A rede Ethereum é a que eu acho que das redes de blockchain, eu acho que é a que está mais popular, é a que tem mais pessoas que estão trabalhando em cima dela, né? Quando a gente pega o Bezos, que é foi a tecnologia escolhida para o real digital, um dos motivos dele foi por ele ter a base ali de os princípios da Ethereum, e isso acaba sendo mais fácil de ter mais pessoas podendo desenvolver, inovar e tudo mais. É uma tecnologia mais democratizada atualmente, né? Não que ela não possa ser substituída, porque isso é muito dinâmico. Então, eu diria que dentro das redes de blockchain, essa é uma rede que está sendo, tá vendo, acho que tem espaço enorme para crescer, porque ela é mais democrática e ela tem permitido ter mais inovação, uma vez que tem mais pessoas que conhecem do assunto, do que em relação a outras que são muito específicas e tem menos desenvolvedores, né? Tá bom. Um ponto que a gente falar, eu quero a pergunta agora é sobre a moeda digital do Banco Central, né? Então, assim, não associada a Drex, o Drex a gente está vendo, Real Digital e tal, mas qual a tua opinião em relação a essa moeda digital do Banco Central, CBDC, né? Que tem essa ideia de que a gente vai conseguir finalmente conectar o mundo inteiro dentro de redes com interoperabilidade, né? Aquela discussão de CBDC de varejo ou de atacado, etc. Como é que você vê essa discussão até num ponto que eu entendo que a CIP hoje faz pouco, né, mas que também entendo que possa ser um mercado que vai entrar, que é o mercado de câmbio, né, de transformar várias moedas, de como é que você conecta aí, não só gente dentro do Brasil, mas gente fora também, né? Então, assim, como é que você vê essa discussão de Central Bank Digital Currency, Daré? Assim, eu acho que cada país tem seu desafio, tá bom? Tem países que as moedas digitais vão ter fazer papel que o Pix fez no Brasil, né? Não tem o Pix e a moeda digital, a tecnologia pode resolver esse problema. Não é o caso do Brasil, tá? Eu não acho que o problema já foi resolvido, né? Das transações digitais baratas, né? Enfim, desbancarização, né? Atingiu o mercado desbancarizado, né? Bancarizou muita gente, né, com essas transações. Então, o Brasil, eu acho que a moeda digital ela não vem para resolver esse problema, porque esse problema está resolvido, diferente de muitos outros países do mundo que ela vai ter esse papel importante. Por outro lado, aí você já deu uma pitada, eu acho que assim, a moeda digital do Brasil ela vai ter um papel muito de fortalecer e dar segurança para as transações que precisam de inteligência e condicionantes, são os smart contracts. Esse mercado, o Pix não resolveu o problema, né? Delivery versus payment, que a gente fala, transações internacionais, transações de atacado entre bancos, onde você pode transferir recursos bancários de um banco para o outro, condicionados a várias regrinhas. Isso só uma moeda com base em blockchain, que você consegue programar ela, colocando todas as condições para que, cumprida todas essas condições, você faz a transação em tempo real e ela fica ali imutável. Eu acho que é aí que vai ocupar o espaço. Então, eu vejo em transações de atacado um papel muito importante. Eu vejo nas transações transfronteiriças também que tem isso, né? Tem um monte de documentação envolvida, tributação, essas regrinhas todas precisam ser cumpridas. Então, é uma maravilha ter uma tecnologia que garanta que todas as regras de uma transação transfronteiriça sejam cumpridas e ela aconteça online. Hoje ela não é online porque você faz uma transação, alguém recebe, tem que conferir se aquilo lá pagou imposto, não pagou imposto, se o documento que tinha é um comércio ou é uma transação, transferência internacional. Tem uma complexidade. Eu já fui diretor de câmbio, então eu conheço bastante do assunto. Então, você fala assim, poxa, uma tecnologia que faça tudo isso online e você consiga transferir imediatamente recursos é espetacular, né? Então, acho que tem esse tipo de papel. Acho que também, por exemplo, nessas transações que eu comentei ali, de melhorar as transações de eficiência que envolve o mercado imobiliário, mercado de carros, ou qualquer outro mercado que hoje você vai falar assim, eu quero pagar, mas alguém vai me dar o bem, mas eu transfiro primeiro ou primeiro recebo bem, sabe? Essas questões assim, o Pix não resolve isso, mas uma moeda inteligente, né? Ela resolve esse tipo de problema. Então, essas transações que envolvem processos de condicionantes, né? Regras de negócios inteligentes, isso eu acho que vai ocupar um espaço enorme, vai se tornar a economia muito mais eficiente, muito mais ágil. Sim, e tem muito espaço, né? Porque quando a gente vai analisar casos de liquidação, assim, ou de transação, ou de coisa, você tem muita coisa que é condicionante, né, no mundo. Então, assim,
Você colocar isso de plataforma no sistema, no contrato, acho que facilita muito, traz uma eficiência enorme, né? Daria, a gente chegou aqui agora no tempo que a gente tem previsto aqui. Eu gostaria de deixar espaço agora para você deixar uma mensagem final e onde essa conversa pode continuar aí contigo e com a Núclea. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade. Acho que a Núclea está aqui numa nova fase de crescimento, com um propósito enorme de gerar valor para a sociedade, não só com serviços que a gente já presta, mas com esse serviço de inteligência de dados que eu tenho falado para você. Eu tenho uma visão de que a gente vai conseguir apoiar muito a redução de fraude e o crescimento de crédito com segurança no país, também com nossos serviços. Vocês podem acompanhar a gente pelo nosso site da Núclea. A gente também tem uma academia, a gente lançou semana passada o Núclea Academy, que é uma plataforma de educação que é para funcionários e para colaboradores e pessoas, né, da população em geral, onde a gente está compartilhando nossos conhecimentos, a gente está ajudando a capacitar o país em temas que a gente inovação, tecnologia, gestão de negócios, enfim, não deixe de conhecer essa plataforma que ela é gratuita, com muito conteúdo disponível para que vocês conheçam tanto a Núclea e também possam se capacitar para trabalhar. Quem tiver interesse em trabalhar nesse mercado de tecnologia, a gente apoia nesse sentido também. Tá bom. Obrigadão. Daré, acho que uma aula aí de inovação e de como tocar uma empresa gigante, né? Para que ela continue fazendo negócio com segurança, super bem feito, e ao mesmo tempo inovando o tempo inteiro. Eu já acompanho a CIP, a Núclea há um tempo, né? E vi um pouco dessa transformação. E estou bem curioso para a gente voltar aqui daqui 1, 2 anos para frente, para a gente ver como é que foi essa trajetória para frente, né? Como é que você entrou nisso e como é que ajustou. E é bem legal aí a trajetória que você está fazendo. Muito obrigado. Será um prazer estar aqui com vocês novamente. Um abração a todos. Valeu. Para você que nos viu, é isso aí, um cara que está lá fazendo, transformando, que tem uma carreira gigante no mercado financeiro, que está hoje liderando uma das grandes empresas de infraestrutura do Brasil, risco sistêmico. Se ele se a empresa dele tem algum problema, boleto não liquida, transação de cartão de crédito não liquida, o Brasil para, né? E nem por isso ele está lá só cuidando da parte de deixar isso funcionando. Ele deixa isso funcionando, muito bem funcionando, e também está lá inovando, está lá no Drex, na inovação, falando sobre tokenização e coisa muito legal. É isso aí. Para você que gostou, não esquece de compartilhar com um amigo e amiga que gosta desse assunto, dar o like, se inscrever no canal e até a semana que vem. Tchau, tchau.